e a gente, conforme prometido desde o início, vai conversar com dois possíveis / prováveis candidatos à presidência do Grêmio. Começando por Alberto Guerra, conselheiro do clube, passou pelo futebol do Grêmio já. Guerra, boa tarde, prazer falar contigo aqui na Rádio Grenal. E a primeira pergunta que eu já lhe faço é a seguinte: o amigo já se considera candidato à presidência ou ainda não fala dessa forma? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Satisfação poder falar contigo e com toda essa nossa nação tricolor aí, que a maioria aí no sul do país, e inclusive Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Assim, Bruno, a tua pergunta era bastante pertinente. Eu venho alimentando essa possibilidade, porque eu costumo dizer que não basta a gente querer ser presidente do Grêmio, né? As pessoas sem querer que nós sejamos. E essa onda eu acho que está crescendo, e eu acho, como tu bem colocaste aí, é uma probabilidade bem grande que eu me torne esse candidato. Essa é uma decisão que nós deveremos tomar aí no final desse mês e início do mês que vem, até porque nós entendemos, né, todos os movimentos que estão por trás disso, e todos os gremistas ilustres que me buscam, de que o Grêmio está numa luta de volta à Série A e que a gente tem que minimizar o impacto, né, que são essas eleições, para que o Grêmio possa, né, para que todos nós, como gremistas, possamos nos concentrar na subida do Grêmio na Série A e falar minimamente sobre as eleições, que são importantes, né, que vão decidir o futuro do clube nos próximos 3 anos. Mas acho que o mais importante agora é que a gente suba para a primeira divisão. Pois é, Guerra, exatamente sobre essa primeira eleição que vai ocorrer, né? Gostaria que falasse sobre isso, a eleição para o Conselho Deliberativo do Grêmio, como estão as movimentações do seu grupo político em relação a esse tema. Como tu bem colocaste, a primeira eleição é do Conselho Deliberativo, então nada tem a ver, vamos colocar da seguinte forma, pouco tem a ver com a eleição do CA, né? Então, essa é uma renovação de 150 membros do Conselho, mais 30 conselhos suplentes, para depois esse Conselho renovado vai eleger o novo presidente e vice do Conselho. O presidente do Conselho e seu vice vão chamar as eleições presidenciais, né? A importância dessa eleição do Conselho é que, para que eu possa me tornar eventualmente, ou quem quiser ser um presidente do clube, do Grêmio, terá que passar por uma cláusula de barreira de 20%. Então a importância está em poder fazer uma base aí para que o candidato, seja eu ou seja qualquer um do nosso movimento, possa ultrapassar essa cláusula para ir para o pátio, como se diz, né? Sim, é verdade. Guerra, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a tua experiência no futebol, né? Mais de uma vez já passou no futebol do Grêmio, em diferentes funções. Queria que tu falasse um pouquinho, lembrasse um pouco para o torcedor como foi isso, a experiência que tu construiu dentro desse cenário, as coisas que tu fez, que tu gostaria de ter feito e não conseguiu, enfim. Bruno, a minha experiência começou em final de 2009, né? Eu fiz as 2 últimas partidas daquele campeonato brasileiro, junto com o Luiz Onofre Meira. A penúltima rodada culminou com aquele jogo emblemático contra o Flamengo, na última rodada de 2009, que se o Grêmio empatasse com o Flamengo, o Inter seria o campeão brasileiro. Depois continuei como diretor, né, em 2010, até assumir a vice-presidência de futebol ontem, casualmente fechou 12 anos, né, dia 12 de agosto de 2010. Na verdade, não é ontem que fechou, mas ontem fechou 12 anos a chegada do Renato, inclusive, né? Foi aquele jogo com o Goiás pela Sul-Americana. Aí começamos uma recuperação que no começo foi um pouco periclitante, poucas pessoas acreditavam, né, no Renato como treinador, e aí nós chegamos aí a um 4º lugar no Campeonato Brasileiro,
e só não fomos melhor por alguns jogos bastante discutíveis e porque não tinha mais 3, 4 rodadas, senão acho que teríamos uma melhor sorte. Aí volto como vice-presidente em 2016, né? Acho que contribuo bastante com aquele plantel que acabou campeão. Eu faço o primeiro jogo ainda com o Roger, né? No momento que o Roger sai, eu decido sair com ele, né? Porque já tinha saído antes um diretor, né? Por razões bem conhecidas, já tinha ao menos a promessa de sair o executivo de futebol daquele momento. O treinador já tinha pedido para sair e eu achei que saindo junto colaboraria mais com o clube, né? Como acho que até fiz, né? Aí depois de 18 e 19 eu volto como diretor jurídico, né? Não como vice-presidente. Tem uma função bastante limitada, mas tento fazer da melhor forma possível. Não me eximo de qualquer responsabilidade daquele tempo, né? Tentei fazer o melhor. E por isso eu tenho a consciência bastante tranquila de que tudo aquilo que eu achei que deveria ter sido feito não foi feito, tanto em 16 como em 18 e 19, eu pude dizer para a gestão enfim, daí achei melhor sair, né? Fui convidado para continuar em 2019, mas em função inclusive de não nos acertarmos a maneira de trabalho, eu achei melhor então que eu saísse. Essa foi a última passagem, então, Guerra, é isso? A 2019. Perfeito. Exatamente, pelo futebol. Perfeito. Agora 5h14. Alberto Guerra está no ar conosco aqui no Tarde de Futebol na Rádio Grenal. Ele que é provável candidato à presidência do Grêmio a partir da temporada que vem. Guerra, como está vendo esse Grêmio na Série B, esse momento do clube, situação na tabela, o trabalho do Roger e também até mesmo a qualidade do grupo de jogadores? Bruno, eu nos piores momentos aqui do Grêmio na Série B, eu sempre sustentei que entendia que o Roger era o melhor treinador para o Grêmio nesse momento, né? Acho que ele é a pessoa capaz de dar um padrão de jogo para o time que não tinha desde o ano passado, desde a queda, e ele está conseguindo fazer isso. O Roger é um excelente profissional, está indo bem, né? Obviamente que tem percalços, é um clube que está com tremendas dificuldades e não dá para colocar tudo em cima de uma pessoa, né? Então o plantel é limitado. Acho que ele tem poucas pessoas para compartilhar, né, os problemas do dia a dia, né? Então isso é algo que eu entendo que a estruturação do futebol ela tem que modificar, né? Mas acho que ele está fazendo um bom papel dentro do possível e vai conseguir levar o Grêmio ao nosso objetivo principal, que é a subida para a primeira divisão. Pois é, e o grupo de jogadores, como tem observado? Eu acho que para a Série B o grupo está bem, né? Eu acho que tem limitações sim, teve acertos, teve erros, né? Não dá para acertar todas. Acho que todo mundo que entra e veste a camisa do Grêmio, a gente tem que, no mínimo, respeitar. Acho que eles fazem o melhor. Mas, certamente, para o ano que vem, a gente precisa de uma reformulação, né? A gente precisa contratar, a gente precisa melhorar, porque a ambição do Grêmio não pode ser simplesmente subir para a Série A, né? Uma vez na Série A, a gente quer almejar coisas maiores. Feito. Alberto Guerra conversa conosco aqui no Tarde de Futebol. A gente avançando na questão do ano que vem, né? O Grêmio rebaixado, mesmo com muitos anos de tranquilidade financeira, o clube superavitário, mas um rebaixamento deixa, nesse sentido, as coisas também bastante complicadas. O presidente atual, Romildo Bolzan Júnior, deu entrevista recentemente aqui na Rádio Grenal e chegou a falar que para o primeiro semestre do ano a situação financeira está estável, mas o segundo semestre será mais complicado, mas que ao mesmo tempo no ano que vem o novo presidente não terá assim tantas dificuldades para recuperar o clube financeiramente. O Grêmio não vai ficar tão endividado, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior. Como você vê
que o Grêmio vai precisar se recuperar financeiramente a partir do ano que vem, depois da disputa da Série B e todos os prejuízos que ela traz? Bruno, tem que ter bastante criatividade nesse momento, né? A gente tem que poder utilizar até, talvez, os jogadores que a gente tem como uma possibilidade de saída e entrada de outros jogadores. Não vai ser uma tarefa fácil, porque ao assumir em 10 dias já começa uma competição importante, né? No meu ponto de vista, eu adoraria ver o Grêmio ser ex-campeão gaúcho novamente. E tem que ter criatividade, vai ser bastante difícil, só estando lá para conhecer os números reais do que a gente está falando, né? Muito se fala em grandezas, mas a gente é importante saber o fluxo de caixa, né? E como nós vamos poder gerir isso na contratação dos novos jogadores. Mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, melhorar essa equipe, melhorar a capacidade competitiva dele, para que a gente possa disputar títulos ano que vem. E essa é a nossa meta, sem dúvida. 5h18, estamos conversando com Alberto Guerra, provável candidato à presidência do Grêmio. Guerra, tem como voltar para a elite do futebol brasileiro e já no primeiro ano dar condições para o time brigar por títulos, o torcedor ter essa esperança, ou no primeiro ano é muito mais ainda um trabalho de reconstrução? Como é que você pensa isso? Olha, independente da situação que tu pega a equipe, né, o primeiro ano ela tem muito mais uma cara da gestão passada do que da atual sempre, né? Eu acho que não vai ser uma tarefa fácil, mas eu não acho ela impossível, né? Tem que ter muita capacidade, muita competência, um pouco de sorte, mas eu acho que a gente tem que mirar sempre lá em cima, para caso não alcance, ao menos nós vamos alcançar uma posição compatível com a grandeza do Grêmio. Eu não posso entrar lá achando que eu vou lutar pelo rebaixamento, não. Esse não é o tamanho e a grandeza do Grêmio. Então, a gente já viu muitos anos, em alguns casos, equipes que eram até desacreditadas no início do campeonato e que no final acabaram saindo campeão, né? Me lembro agora do próprio Santos de 2010 na Copa do Brasil, o próprio Flamengo de 2009, né? Não era, né? Mais atrás ainda, o Flamengo de 92, foi uns que estão me ocorrendo agora. Não é uma tarefa agora tão fácil assim, porque a gente vê alguns clubes com um grande grau de investimento. Então, que já estão preparados, que têm sofrido mesmo com bastante dinheiro nos últimos 3, 4, 5 anos para alcançar depois um título, depois de um período. Então, fácil não vai ser, mas eu acho que dá para a gente pensar assim em algum título importante para o Grêmio, que é o que a gente tem que sempre buscar quando quem quer chegar, né, a uma posição como essa no Grêmio. Pois é, o Grêmio acabou se atrasando, né, nessa questão realmente, investimento alto em Palmeiras, Galo, Flamengo, e cair para a Série B é sempre muito ruim. Alberto Guerra conversando conosco aqui na Rádio Grenal, em relação ao que, não sei se vocês já pensam nisso, Guerra, mas claro que tem as suas opiniões, né, as suas avaliações em relação a nomes de treinadores no mercado, né, seja brasileiro ou estrangeiro, enfim. Mas o torcedor ele já começa a falar sobre isso. Quem vai ser o técnico do Grêmio ano que vem? Pode ser o Renato, o Roger vai ganhar continuidade. O que você pensa sobre isso? Já tem uma ideia, pelo menos, sobre essa questão? Mas, Bruno, assim, eu entendo essa ansiedade do torcedor, né? Eu entendo que me coloquem sempre muito próximos ao Renato, né? Afinal de contas, foram 2 passagens com ele, lá em 2010 a primeira, né? Com uma condição bastante limitada e chegamos numa condição lá na frente, mas acho que é muito cedo ainda, né? Seja porque eu não sou um candidato oficial, então estamos ainda ultimando algumas questões do ponto de vista, né, da própria campanha, do que efetivamente dessa parte técnica, e seja porque é muito cedo,
O Roger está no meio do trabalho, mal começou o segundo turno, é um grande treinador, é um amigo que eu fiz no futebol, já tive a oportunidade de trabalhar com ele é muito competente, está fazendo um bom trabalho, então tem que esperar, né? Vamos chegar lá no final do ano, vamos ver o que vai acontecer, seja com o Grêmio, seja nas eleições, e o presidente que for eleito é que tome a decisão da forma mais sábia possível. Perfeito. Guerra, e qual é o pensamento, assim, em relação ao futebol, assim, a diretriz que o Grêmio quer tomar? Porque, claro, o nome é complicado, eu te entendo. Eu tinha que fazer a pergunta, acho que tu me entende também, porque o torcedor claro, tem essa ansiedade. Mas, pelo menos em relação à ideia, né? Mais ou menos, a gente quer um futebol mais propositivo, não? Um futebol mais aguerrido, enfim. O que tu gosta de maneira de jogar, se é que tem uma preferência? O que dá para colocar sobre isso? Tenho, né? Eu tenho. Os times que eu pude ajudar a formar, começa sempre fechando a casinha, né? Lá em 2010 a gente foi atrás do Wilson e do Paulão, né? Depois em 2016, né, das 4 contratações foi o Wallace e o Kahneman, né? Então assim, eu gosto do futebol bastante intenso, né? Com muita intensidade, obviamente tem que ter uma certa qualidade, se puder ter muita qualidade melhor, né? Mas fechando de trás para frente, né? Fechando a casinha, não tomando gol, já começamos a não perder o jogo, né? Então essa seria uma ideia, assim, ao menos de jogo, né? Que eu, né, Alberto Guerra, teria. Agora, eu sou um dirigente, né? Não sou um técnico no assunto, no sentido de quem trabalha no futebol. O que eu acho que o Grêmio precisa, e dentro das conversas que eu tenho tido com os grupos que nos apoiam e que pensam futebol, a gente tem que mudar uma estruturação dentro do departamento de futebol, né? E independente, antes de contratar o treinador, nós temos que ter um executivo de futebol de primeira linha, nós temos que ter um gerente de futebol de primeira linha, nós temos que ter um coordenador técnico de primeira linha, nós temos que ter auxiliares do clube, né? Temos que ter preparador físico, para aí sim esse grupo de pessoas decidir qual é o técnico que vai se encaixar no modelo de jogo que nós pretendemos de acordo com o plantel que está à disposição, né? E que aos poucos a gente pode ir reformulando ao longo, né, de um período de 3 anos. Então, assim, é uma caminhada longa, mas que, obviamente, né, a gente já tem que começar no primeiro dia a ter time, porque o compromisso é 10 dias depois, né, já começa a competição. Perfeito. Alberto Guerra conversando conosco aqui na Rádio Grenal. Para a gente concluir, como tem observado a questão dos sócios do Grêmio e a relação com a Arena também, e como pretende tocar essa pauta? Boa pergunta, Bruno. Assim, eu acho que o Grêmio tem se afastado do seu torcedor nos últimos anos, né? E essa é uma pauta que é bastante importante para nós, assim, é se aproximar quanto mais possível, né, do nosso torcedor, seja ele da capital, seja ele do interior, que é onde tem hoje em dia a maioria dos sócios e torcedores do Grêmio, né? Quanto à Arena, eu sempre fui não vou dizer crítico, mas eu não tenho na minha cabeça a clareza de que a compra da Arena seja algo fundamental para o clube, né? Não adianta a gente tirar de alguém que está com a administração dela, comprar para poder terceirizar com um outro terceiro que eu não sei quem é, né? Ou para criar mais cabides de emprego, ou colocar, né? Então, assim, a minha ideia com isso é ao contrário, né? Uma ideia primária é justamente conversar com a Arena, estabelecer uma comunicação de ganha-ganha, né, para que eles possam ter a tranquilidade de investir na operação e que a gente possa ter benefício ao nosso torcedor, né, que tenha um melhor acesso, menos filas, uma possibilidade de compra pela internet melhor, né, então eu vejo dessa forma esse ponto aí, Bruno. Muito bem, então tá, Alberto Guerra, provável candidato à presidência do Grêmio, falando sobre assuntos importantes. É claro que a gente vai ter ainda muito tempo para conversar, né? As coisas estão apenas na parte inicial, ainda tem
a eleição do Conselho Deliberativo, enfim, muita coisa vai acontecer ainda até a eleição para a presidência do clube, mas eu te agradeço a conversa, Guerra, e um abraço. Imagina, Bruno, eu que agradeço a oportunidade e sempre que vocês quiserem, a qualquer momento, eu estou à disposição, tá? Maravilha, obrigado. E já na linha para conversar conosco, o outro provável candidato à presidência do Grêmio a partir de 2023. Odorico Roman, a quem eu dou boa tarde e agradeço pelo contato aqui com a Rádio Grenal. E o primeiro questionamento que faço para o amigo é se já posso trabalhar o amigo como candidato, se já se considera candidato ou eu sigo como provável. Boa tarde, Odorico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da Rádio Grenal e em especial a imensa torcida tricolor. Bruno, eu não sou candidato a presidente do Grêmio. O que acontece é que algumas pessoas, alguns conhecidos meus, participantes de grupos, de alguns grupos políticos, me procuraram desde o início do ano, falando da eleição do Grêmio, perguntando se eu teria disponibilidade para concorrer. Eu não tenho grupo político, já faz 3 anos que eu me afastei de grupos políticos do Grêmio e me surpreendeu esse chamamento. E o que eu percebi é que as pessoas entendem que o Grêmio precisa de alguém que tenha visão administrativa, tenha visão estratégica de como as coisas têm que funcionar num clube de futebol do tamanho do Grêmio. Então, conversando, nós temos agora uma eleição para o Conselho Deliberativo, eu sou conselheiro e vou renovar meu mandato. Vamos formar, sim, uma chapa para concorrer, junto com mais 179, são 180 pessoas que concorrem na chapa. Vou concorrer na eleição para renovar meu mandato de conselheiro. E a partir daí nós vamos conversar e verificar a viabilidade de ter uma candidatura, se não minha, de alguém que comungue das ideias que temos, de como deve ser administrado um clube do tamanho do Grêmio, com profissionalismo, com profissionais muito capacitados, porque só assim o Grêmio vai poder fazer frente a esses clubes que estão se reestruturando dentro de uma nova realidade, e o Grêmio precisa ser forte para conseguir enfrentar essas potências que estão se formando no futebol brasileiro. Odorico Roman, provável candidato, né? Acabou de dizer que, na verdade, não existe uma certeza disso, que é algo que está ainda sendo analisado, discutido, debatido, enfim, dentro do grupo político, mas a gente sabe que é um provável candidato à presidência. Odorico, o amigo chegou a citar, né, essa questão para a eleição do Conselho Deliberativo, que vai acontecer primeiro. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre como o seu grupo político está se organizando para isso, o que mais gostaria de acrescentar sobre o tema. Bruno, eu sei que pela regra que vocês estabeleceram, as perguntas seriam as mesmas, por isso estão me perguntando de grupo político. Como eu disse, eu não participo de grupo político. Eu saí de grupos políticos há 3 anos, sou um conselheiro do Grêmio e estou conversando com algumas pessoas. Mas a movimentação que existe são exatamente de pessoas, amigos, conselheiros que me conhecem, núcleos de torcedores que me chamam para conversar, para saber as minhas ideias, para verificar se o projeto que eles imaginam para o Grêmio é um projeto que possa estar em gestação. Eu tenho feito alguns exercícios desde sempre. Eu sempre penso como as coisas podem ser, seja em empresas, seja no Grêmio. Eu gosto de olhar o Grêmio e pensar o que poderia ser modificado, o que uma gestão poderia modificar no Grêmio. Então, isso é que existe. As pessoas me chamam para conversar, para conhecer minhas ideias, para entender o que eu penso de como um clube como o Grêmio deveria ser administrado. Eu penso que nós temos que profissionalizar de ponta a ponta. Nós temos que aperfeiçoar os sistemas de análise de desempenho do Grêmio. Nós temos que investir forte na categoria de base. Temos que usar tecnologias disseminadas na Europa que o Grêmio não usa, ninguém no Brasil usa. É uma oportunidade que existe para o Grêmio avançar nas categorias de base. Nós temos que modernizar as áreas de apoio, fisiologia, nutrição, fisioterapia, medicina, logística, enfim, tudo. Nós temos que dar mais atenção ao futebol feminino, nós temos que dar mais atenção à base, nós temos que resgatar a torcida do Grêmio que está sofrida, que está dolorida, que está desrespeitada em alguns aspectos. E o Grêmio precisa revisar a sua estrutura administrativa,
tem que implementar efetivamente uma política de governança, o Grêmio tem que estabelecer sistemas de controles internos, como se fosse uma empresa, tem que ser gerido como uma empresa. O Grêmio tem tanta coisa para fazer, tem que revisar as políticas de licenciamento, tem que revisar os modelos contratuais, linha de produto, tem que oferecer produtos mais licenciados, mais baratos para os torcedores, tem que desenvolver programas de benefício para os sócios. É uma série de questões que as pessoas querem conversar comigo e está dando essa movimentação que vocês veem convidados para ir em algumas cidades do interior, conversando com torcedores, e é isso. Perfeito. Odorico Roman conversando conosco aqui no Tarde de Futebol da Rádio Grenal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência no futebol, como foi a passagem, o que o amigo entende que por lá acrescentou, por lá ajudou, as ideias que colocou, o que poderia ter feito e acabou por algum motivo não fazendo também. Bruno, eu posso dizer que a minha formação como dirigente de futebol começou com o saudoso presidente Koff. Eu era presidente eleito, fui convidado para ir para concorrer em 2012 e participei da gestão como vice-presidente de 2013 e 2014. Na gestão do presidente Koff, eu comecei a aprender muita coisa sobre futebol. A gente tem alguma formação, mas comecei a ter a vivência presencial do vestiário, a vivência presencial de reuniões tratando de futebol. Eu tive a oportunidade de viajar e conviver. Eu não era do futebol, mas o presidente Koff me destacava às vezes para participar. Eu tive a oportunidade de conviver com o Luxemburgo, eu tive a oportunidade de conviver com o Filipão. Depois, na primeira passada, quando o Roger passou no Grêmio também, eu não era do futebol, mas eu tive a oportunidade algumas vezes de ir ao CT, em viagens. Então, a minha formação começou dessa forma, com um professor de primeiríssima linha. Depois, em 2016, aí sim, eu fui convidado para ser diretor de futebol do Grêmio. O Grêmio estava muito desacreditado, o Grêmio estava mal no Brasileiro. E, juntamente com o Renato, nós reestruturamos o vestiário, demos novo ânimo para o vestiário. Os jogadores foram mobilizados de uma forma assim, que ao final de contas, o resultado foi um encantamento da torcida gremista e também do Brasil, de todo o Brasil. E acabamos conquistando a Copa do Brasil de uma forma extraordinária. Os jogos que nós tivemos na Copa do Brasil foram jogos inesquecíveis para a torcida do Grêmio e alguns jogos daqueles podem figurar em museus assim, de como se joga futebol. Bem, depois eu fui convidado para ser vice-presidente de futebol em 2017 e aí, Bruno, uma experiência realmente que me deixou muito marcado assim, em termos de enfrentar uma Libertadores da América sem recursos. O Grêmio passava por dificuldades financeiras muito grandes na época. O Grêmio ainda estava se reestruturando financeiramente. Tínhamos feito uma negociação muito boa dos direitos de televisão, mas tudo foi direcionado para sanear dívidas, pagar dívidas vencidas, fornecedores, direitos que havia vencidos, e montar um time para disputar a Libertadores sem recursos foi uma experiência de garimpo, de usar plataformas de dados, de passar às vezes até as 2, 3 da manhã estudando, olhando vídeos, pesquisando para conseguir jogadores que a gente pudesse agregar ao time. Porque tem uma coisa que pouca gente percebe, o tempo vai passando e a memória vai se apagando. Se pegarem os jogadores que jogaram a final da Copa do Brasil e pegaram os jogadores que jogaram as finais da Libertadores, tem 10 dos 18 que sentaram no banco ou jogaram na Arena e lá em Lanús, 10 dos 18 não participaram da conquista da Copa do Brasil. Então, houve uma reformulação do elenco que poucos lembram ou poucos perceberam. E isso foi uma experiência muito rica, porque montar um time para disputar a Libertadores, ganhar a Libertadores sem recursos praticamente, disputando com os maiores times do Brasil, da Argentina, é uma coisa extraordinária. Então eu posso dizer que a minha experiência no futebol é essa. Saí no início de 2018
e continuo assistindo o Grêmio, torcendo para o Grêmio, lendo sobre futebol, me atualizando, porque eu gosto de futebol. Perfeito, ficou bem explicado, bem detalhado pelo amigo. E justamente sobre o futebol, o momento do Grêmio, então, para a gente trabalhar também, o Dorico Roman, possível, provável candidato à presidência do Grêmio, conversando conosco aqui na Rádio Grenal. Ô Dorico, como tá vendo esse momento do Grêmio na Série B, seja a situação do clube na tabela de classificação, mas também o trabalho do técnico Roger Machado e até mesmo a atual qualidade do grupo de jogadores? Eu vejo a situação relativamente tranquila, mas o futebol ensina que não se pode descuidar. O time que descuidar, que achou que já ganhou, ele pode ter surpresa. O Grêmio está com 43 pontos, eu imagino que com 64 a gente garanta a subida para a Série A. Nós temos 8 jogos em casa ainda e 7 fora. Então, a situação do Grêmio na Série A, para subir para a Série A, eu considero boa, mas não pode descuidar. Tem que entrar em todos os jogos como se aqueles 3 pontos fossem fundamentais. O time eu vejo que teve uma boa ascensão, o time veio, no início do campeonato, veio um pouco inseguro, mas agora a gente está conseguindo uma série de resultados bons, vitórias, somando pontos, e eu vejo de forma assim que é tranquilo, pode-se dizer que é tranquilo, mas que não pode descuidar. Trabalho do Roger. Bom, o Roger é um treinador capacitado, experimentado, que tem uma característica muito própria de treinar os clubes dele. Ele domina treinamentos de posse de bola, aquele jogo propositivo, aquele jogo dominante. Ele é um bom treinador. Perfeito. Para quem está ligando o rádio agora, o Dorico Roman conversa conosco aqui na Rádio Grenal sobre as questões do tricolor, ele que é provável candidato à presidência. Vamos lá. Em relação à parte financeira, quando um clube cai para a Série B, Dorico, a gente sabe que essa parte acaba tendo muito prejuízo, né? Com o Grêmio não é diferente. Recentemente, o atual presidente Romildo Bolzan Júnior deu entrevista dizendo que o Grêmio fecha o primeiro semestre até numa situação tranquila, mas que vai enfrentar mais dificuldades a partir do segundo e que o próximo presidente, a partir do ano que vem, não vai ter tanta dificuldade assim para recuperar o clube, embora sim vá pegar algum tipo de dívida. Como o amigo entende que possa fazer ou que deva ser feito a questão financeira para recuperar essa parte, com o Grêmio voltando para a elite a partir de 2023? Eu vejo um pouco preocupado, porque nós, conselheiros, foi publicado no site do Grêmio, é um dado público, o primeiro semestre fechou com 55 milhões. O Grêmio gastou muito mais do que foi orçado. Então, nesse sentido, é preocupante a situação, porque a gente precisa colocar o time rapidamente, o clube rapidamente em equilíbrio financeiro. Quando nós fizermos a transição para o ano que vem, nós temos que ter condições de assumir o clube, saber o que a situação financeira, não antes de assumir já tem que saber. Porque essa situação é uma situação que pode ser muito, muito crítica. O Grêmio precisa buscar novas fontes de recursos, novas fontes de rendas. Eu penso que o Grêmio tem 70 jogadores com 20 anos ou mais. Isso precisa ser estudado, analisado, precisa ser depurado, porque é demasiado. Nós temos que ver onde estão esses jogadores, o que nós temos de situação de jogadores que não são mais necessários, que possam ser rescindidos ou simplesmente que o contrato renovou. Bruno, eu preciso fazer uma retificação, que eu passei um dado aí que me parece que não está exato. Tranquilo. Eu peguei um balancete lá de 55 milhões, não considera. Bom, então
retomando então, a gestão que assumir precisa ter a situação das finanças, precisa saber quanto vai receber de televisão, ajustar as contas, ver o que temos de contratos que foram prorrogados, acordos que foram feitos que vão ser pagos ao longo dos próximos anos. Existe isso também. O Grêmio vai ter a folha própria sua do futebol e vai ter contas de acordos que foram feitos que deverão ser pagos ao longo dos próximos anos. Isso aí é uma folha paralela que nós não sabemos a dimensão, mas pelas notícias que tivemos de rescisões que foram feitas, é um valor considerável. Agora, nós temos que ter otimismo, nós temos que entender que o Grêmio é um clube grande, o Grêmio tem que rapidamente fazer uma reformulação no seu elenco, estabelecer quem sai, quem fica, já ter opções, a gestão que assumir tem que já ter opções de que jogadores podem ser formados, podem ser buscados no mercado, podem ser contratados, para formar um time competitivo, que o Grêmio não tenha sobressaltos mais, e finalmente passar a disputar as competições. Perfeito. Odorico Roman conversando conosco aqui na Rádio Grenal. Odorico, em relação ao retorno do Grêmio para a Série A, no aspecto técnico mesmo, né, o futebol em si, é claro que o torcedor, ele vive de títulos, né? Você abordou agora aqui as dificuldades financeiras e isso também está presente, né? O pessoal deve estar ciente dessa situação, não é fácil, né? Clubes aí com um alto poder de investimento hoje no futebol brasileiro, né? Principalmente Atlético, Palmeiras, Flamengo. Tem como voltar para a Série A e ser forte já no primeiro ano para brigar pelo menos por título? O torcedor, de repente, pode ter essa esperança? Quando o time sobe, ele precisa, primeiro, formar o time, contratar os jogadores, depois treinar o time, e não se forma um time vencedor da noite para o dia. Precisa muito treinamento, precisa muita determinação, é preciso que os jogadores sejam contratados com muito critério, com muito estudo. O Grêmio em 2018, 2019 vendeu 240 milhões de jogadores formados. Em 2020 e 2021 vendeu 280 milhões de jogadores formados. E isso aí não deu a condição de formar um time. Todo esse recurso arrecadado, o Grêmio não conseguiu formar um time. Então, saindo da Série B, subindo para a Série A, é preciso muita competência, muito profissionalismo, muito estudo, muita ferramenta de análise para não errar, para contratar os jogadores adequados, para não precisar passar o ano todo buscando o jogador que faltou, o jogador que não deu certo, o jogador que pensou que era assim, mas não era bem assim. Então, a arrancada tem que ser muito bem estudada, muito bem feita, porque aí sim o Grêmio vai conseguir rapidamente se firmar e voltar a disputar os títulos que nós todos queremos. Perfeito. Odorico Roman, eu sei que é uma pauta que talvez seja precoce. O amigo que vai dizer isso, se sim ou não, e vai abordar o assunto. Mas eu preciso perguntar, porque o torcedor ele é ansioso. Treinador de futebol. Gostaria que o amigo falasse um pouquinho sobre nomes, não precisa citar nomes, mas ideias que gosta nesse sentido, se já pensa, de repente, nisso no Grêmio ano que vem. Se fala muito no nome do Renato, o amigo trabalhou com ele, né? Outros nomes também, ou permanência do Roger. Como é que vê essa questão do treinador para 2023 no Grêmio? Eu acho que um conselheiro fazer análise sobre o treinador, sobre sugerir nomes, ou do treinador atual que está, é inadequado, Bruno. Eu penso que isso atrapalha. E o Grêmio não pode ser atrapalhado. O Grêmio tem que subir. Nós temos que ficar torcendo para o Grêmio subir. Agora, eu gosto de um time que seja propositivo, que seja dominante, como foi o time de 2016 e 2017. Era treinado pelo Renato, teve o trabalho do Roger junto, mas eu prefiro, como torcedor e como dirigente, ter um time que eu vá para campo sabendo que se não der nada errado, nós vamos ter uma boa atuação, nós vamos
propor o jogo, nós vamos dominar o adversário, do que ir para campo sem saber o que esperar. Eu penso que se deve contratar jogadores que tenham uma estrutura, uma segurança, e a torcida se encantou em 2016, 2017 com aquele time que conquistou a Copa do Brasil com a Libertadores. Então, me parece que é um modelo correto, é um modelo bom e que pode ser adotado pelo Grêmio. Agora, o Grêmio já teve sucesso também com outros estilos, com outros treinadores, com outra forma de jogar, mas sempre com jogadores de qualidade. O Grêmio nunca ganhou título sem jogadores de qualidade. Às vezes com mais força, às vezes com menos força, mas a qualidade sempre presente. Perfeito. Essa era inclusive a outra pergunta que eu ia fazer, mas o amigo já respondeu então, né? Sobre a maneira de jogar, né? Acho que ficou bem explicado, né? Depende muito das situações, enfim, né? O amigo citando aí exemplos de maneiras que deram certo de uma forma, mas deram certo de outra também, enfim. Acho que ficou bem explicado. Odorico Roman, conversando conosco aqui na Rádio Grenal, para a gente concluir o papo e eu agradecer pelo contato aqui com a Rádio Grenal, eu quero lhe perguntar sobre a questão do associado gremista, a relação com o torcedor, com os sócios, e claro que no meio disso está a Arena do Grêmio, que não pertence ao clube. Como o senhor está observando essa situação e como pretende lidar com ela caso seja o presidente a partir de 2023? Bruno, inicialmente só quero ratificar a informação que eu dei antes. Realmente o Grêmio gastou 55 milhões acima do orçado no primeiro semestre de 2022. Ok. O sócio do Grêmio, o torcedor do Grêmio, Bruno, está sofrido por toda a situação de rebaixamento, sofrido porque o time não deu o retorno que se esperava, embora tivesse fartos recursos para contratar, para formar time. E, além disso, passa dificuldades. Os torcedores que vêm do interior têm dificuldade para estacionar o ônibus, têm dificuldade para adquirir ingresso, têm dificuldade para acessar a parte superior ali da arena, tem dificuldade para entrar no estádio, alguns setores onde tem a biometria, lá na arquibancada norte, uma situação que causa constrangimento, causa desrespeito, e que, pelo que se sabe, não existe isonomia com outros clubes. A Arena do Grêmio tem alguns procedimentos que não são exigidos ou não são padrão em outros estádios do Brasil. Isso precisa ser resgatado. E isso pode ser feito um trabalho colaborativo, conjunto com a Arena Porto Alegrense, porque a Arena e o Grêmio vão ficar juntos talvez por mais 10 anos, se o contrato não se resolver antes. E não é possível uma convivência dessa forma. Eu penso que a nova gestão, que deve ter cabeças novas, um conselho de administração todo renovado, uma diretoria nova que possa enxergar talvez soluções que as atuais cabeças, tanto da Arena quanto do Grêmio, não estão enxergando em alguns aspectos, em alguns procedimentos, e fazer uma conversa, fazer uma negociação, ouvir a torcida, porque a torcida do Grêmio tem muitas demandas, o Grêmio precisa conversar com o seu torcedor. Eu tenho participado de conversas com gente que participa da Geral, que aliás mudou o paradigma de torcida do Grêmio. A Geral do Grêmio estabeleceu uma regra que, para ser da torcida organizada, tem que ser sócio do Grêmio. Antigamente tinha torcedores que eram sócios da torcida e não eram sócios do Grêmio. A Geral do Grêmio mudou essa cultura, é um caso de interessante mudança cultural que aconteceu. E não só a Geral, toda a torcida do Grêmio, de todos os setores do campo, esperam que quando cheguem no estádio tenham conforto, tenham tranquilidade e não precisem passar por dissabores, por dificuldades, por procedimentos que talvez não sejam necessários. Então, Bruno, eu penso que esse diálogo tem que ser muito forte, tem que ser um diálogo estabelecido logo nos primeiros dias da nova gestão que assumir, para a gente avançar rapidamente em solução e acabar com esses estresses que acontecem em todos os jogos na Arena. Tá aí então, Odorico Roman, provável candidato à presidência do Grêmio.
Agradeço a conversa com o amigo, acho que é importante, né, ouvir os dois lados. Claro que é tudo muito inicial, né, a gente até destacou, primeiro terá a eleição para o Conselho Deliberativo, mas é importante esse primeiro contato, as primeiras ideias, né, para quem não conhece, conhecer. Então eu agradeço o contato aqui com a Rádio Grenal, Dorico. Eu agradeço a oportunidade de falar, se ouvir os dois lados, pode haver mais lados, né? Por enquanto dois, né? Eventualmente. Ao longo do tempo teremos mais, sim. Se eventualmente o Alberto Guerra e eu concorrermos, e outros também vão ser mais lados, poderão ser ouvidos também. Eu agradeço a oportunidade, desejo sucesso ao Grêmio nessa caminhada final aí da Série B, e quem sabe no ano que vem nós vamos começar a ter novas alegrias novamente. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, grande abraço. Odorico Roman,